Me chamo Jéssica Araújo, fui mãe aos 14 anos, descobri que estava grávida entrando no 7º mês. Eu menstruei meus 9 meses de gestação, então quando eu descobri eu já estava entrando no 7º mês. Eu fui muito acolhida pelos meus pais, eles não me deixaram parar de estudar, me deram total apoio. A minha mãe, Lena, foi quem cuidou do meu filho muito comigo. Ela nunca tirou de mim a responsabilidade de ser mãe. Até por isso eu demorei muitos anos para ter outro filho, porque eu tinha esse medo. Mas ser mãe do Samuel, ele chama Samuel Henrique, hoje ele tem 16 anos, para mim foi o maior desafio da minha vida. E maior que isso hoje é olhar para ele, ver o homem que ele se tornou e olhar e pensar, eu consegui. Porque foi muito doído, os olhares, os preconceitos. Na época o meu pai tinha uma posição na igreja muito grande, então, nossa, a filha do Roberval. Até achei que ele me expulsaria de casa, porque meu pai sempre foi muito rígido. Nós não tínhamos acesso à Globo, a você não pode isso, você não pode aquilo. Então eu perdi a minha virgindade e engravidei. Ser mãe do Samuel, para mim, hoje, é a maior realização que eu tenho. Samuel nasceu de parto cesárea porque eu não tinha corpo para poder ser mãe. Quando eu estava grávida e não sabia, de 3 meses, eu pulei de uma ponte de 10 metros de altura, que era uma criança brincando, não perdi o Samuel. Eu tive um tombo de cavalo muito grande também, não perdi o Samuel. Quando eu cheguei na doutora, e eu fui para uma consulta porque eu sentia, vinha para cá, vinha para lá, vinha para cá, e eu falava, cara, tem alguma coisa mexendo dentro de mim. E eu não tinha noção de nada. E aí eu fui na doutora convicta, que eu contei para minha avó e ela disse, é um cisto. Aí eu falei, então é um cisto, tem um cisto dentro de mim. E eu cheguei na doutora e quando eu entrei, ela falou assim, como vai, nossa mãezinha? E eu falei, não tô grávida. Tá, você tá grávida. Ela não tocou em mim, ela só me olhou. Aí eu falei, não, eu não tô grávida. Tá sim, tá grávida sim. Daí ela me deitou e colocou para ouvir os batimentos. E os batimentos já estavam todos muito claros. No primeiro momento eu pensei no aborto espontâneo, sem informação nenhuma na cabeça. Gritei muito, foi um desespero gigantesco aquele dia. E ela falou bem assim pra mim, mãe, o seu bebê tá pronto para nascer. Daqui para frente é só ele vai formar o pulmão, vai ter mais força no coraçãozinho, mas ele já tá pronto. Aí eu falei, meu Deus do céu, como contar para meus pais? E aí eu era da igreja, então foi na hora que chegou para contar para meu pai, já chegou o pastor, mulher do pastor, filho do pastor, foi todo mundo junto. Na hora que meu pai abriu o portão, meu pai já sabia que eu seria mãe. E eu sempre fui, eu falo pro Samuel até hoje, nessa vida é eu por ele e ele por mim. Mas quando o Samuel nasceu, que eu vim com ele, que eu peguei ele, foi assim, eu não sabia que eu com 15 anos conseguiria cuidar, porque eu me sentia uma criança cuidando de outra criança. E quando eu peguei ele, eu falei, ninguém mais tira de mim. E o que eu podia fazer e o que eu posso fazer. O meu marido até hoje brinca comigo que se mexe com o Samuel, vira aquelas galinhas que já vai em volta dos pintinhos, e eu vou ser assim o resto da minha vida, porque eu sei como foi a gravidez, os olhares, e hoje eu dou o mundo por ele. E quando ele nasceu, ele não conseguiu pegar o peito, então foi muito doído. Eu usava PP, não tinha peito, e eu fui pro GG. Eu amamentei o Samuel por 1 ano, e depois eu fiquei mais 2 anos no banco de leite, doando leite, porque eu tinha muito leite. Então, além de eu ser uma criança de 15 anos, eu era mãe e amamentei outras crianças ainda. E era uma rotina que mesmo eu indo para a escola, porque eu estava no ensino médio, eu ia para a escola, eu trabalhava já também, na época menor aprendiz, eu ia para a escola, ia para o menor aprendiz, saía do menor aprendiz e ia para o banco de leite, doar o leite. Na época não tinha essa tecnologia que você tira hoje em casa e deixa já nas garrafas, eu tinha que ficar lá. E isso acabou muito com a minha autoestima, acabou com o meu jeito de ser, e aquela coisa sempre assim, você já é mãe, o mundo não vai ser tão fácil para você, porque você já é mãe. Então até hoje eu faço tratamento com a psicóloga e ela fala assim, mas e antes, Samuel? Eu falei, eu não tenho vida antes do Samuel, porque desde quando eu comecei a viver, eu já tinha o Samuel. Então Samuel, no momento que ele chegou na minha vida, eu tenho na verdade uma vida após Samuel. Sempre foi desse jeito, ele sempre foi a minha prioridade. Teve uma época que eu entreguei ele pro pai dele, falei, agora você vai ficar um pouco com seu pai.
E deu tudo errado para mim. Eu falei, não, é o meu filho que precisa estar comigo. E peguei ele, ficou acho que 1 ano com o pai dele, e eu peguei de volta. E desde então, é eu por ele e ele por mim. E o Samuel é muito amado. Então, acho que o apoio que eu tive dos meus pais, que hoje é o que eu vejo que falta muito, esse apoio para quem é mãe nessa idade. Na minha época também faltava muito isso. Os meus pais foram meu alicerce. Se eu não tivesse eles, eu não teria conseguido chegar onde eu estou hoje. Eu teria parado a minha vida ali, se meu pai talvez tivesse me posto para fora ou algo do tipo. Mas ele sempre me colocou nos melhores lugares, nas melhores escolas. Eu não parei. Meu ensino médio, eu estudava na época no Adventista, eles facilitaram muito para mim. Levavam lá em casa para eu fazer as provas em casa. Então, eu falo que o Samuel veio quando ele tinha que vir. Então, ele fez parte de mim e, como eu falo pro meu marido, eu vou ser parte dele pro resto da vida dele. Então, é esse sentimento que eu carrego de ser mãe na adolescência. Não foi fácil, teve momentos assim que eu falava, até quando eu descobri, eu batia muito na minha barriga, porque eu não conseguia me olhar e me ver como mãe. Eu era uma menina que iria realizar o sonho dos 15 anos e eu não pude. Hoje eu já não tenho essa dor porque eu realizei com os 30 e a minha mãe fez acontecer exatamente como seria no meu... Eu acredito que foi até melhor, porque hoje ela tem o espaço dela, é decoradora, então ela literalmente fez tudo. E realizou assim, um pedaço meu que tinha ficado nos 15 anos, ela conseguiu devolver para mim. E mais que isso foi poder dançar a valsa com o Samuel. E hoje ele é meu braço direito, ele é tudo na minha vida, é ele. Talvez o meu marido até fala, você estraga, eu falo, não estrago. Eu vou ser assim enquanto eu puder ser, porque na hora que não tinha ninguém para ser, fui eu que fui. Então na hora que podiam ter feito por mim, era eu que estava fazendo. Então eu não aceito. E o Samuel fala, moço, mexeu comigo, minha mãe vai vir aqui. Ele tem essa segurança, minha mãe vai, você não mexe comigo não, que a minha mãe não é muito calma. E eu entro em qualquer situação por ele. Porque eu já tive lugares que eu entrei na minha adolescência, que eu via o jeito que as pessoas me olhavam assim, nossa lá, eu tinha uma amiga na época, que a mãe dela não deixou mais ser minha amiga, porque eu estava grávida. Então eu era uma má influência. Eu tive a Lavínia em 2016, ela veio para também ser um divisor de água na minha vida. Samuel já era grande e com a chegada da Lavínia, muita coisa mudou, porque eu senti que eu estava sendo mãe pela primeira vez depois de 10 anos. Eu tinha já maturidade emocional para ser mãe. Então, com a Lavínia, eu tentei não cometer os erros que eu cometi na adolescência com Samuel. E isso fez com que eu enxergasse ainda mais o meu lugar de mãe, ainda mais a posição de que ser mãe deles é o que me faz ser a Jéssica hoje. A Jéssica que foi mãe do Samuel com 15 anos não é a Jéssica que foi mãe da Lavínia com quase 30 anos. É uma diferença de 10 anos que tem, eles têm uma diferença de 10 anos. E hoje eles têm a conexão deles como irmãos. Eles são... A Lavínia fala que o Samuel, quando ela estiver grande, é o protetor dela. Eles têm as rixas de irmão e briga pra cá e briga pra lá, mas eles são... Eu creio que eles vão ser muito assim. E ela não tem esse negócio, ele é só meu irmão de parte de mãe. Não, ele é o irmão dela. E eu falo que a vida deu uma ressignificada porque eu encontrei o meu marido que assumiu o Samuel como filho e também não faz essa diferença de Lavínia para Samuel, são nossos filhos. E isso deu para o Samuel, porque o Samuel sofria muito com a falta, né, da parte masculina, e o meu marido preencheu essa falta nele. E hoje ele chama meu marido de pai, hoje não, já tem um tempo que ele chama meu marido de pai. Então nós somos, a minha família ela é composta por Lavínia, Samuel, Jéssica e Tiago. Então outros buracos que ficaram da marca dos 15 anos é o casamento, a família, a construção do lar. Foi o que fez eu conseguir avançar caminhos na minha vida que talvez eu não conseguiria se minha família não fosse tão unida e tão junto.